Olha, tem uma história que eu acho muito boa, do jornalista Paulo Francis, lá nos anos 90, sabe? Ele cismou que queria entrevistar uma modelo gaúcha, novinha, 15 anos, Gisele Bündchen, Lembro disso, sim. Ele falava com uma convicção. quase sussurrando, né? Dizendo que ela era a mulher mais bonita do mundo. Bom, o tempo passou e ela virou Gisele Bündchen. Fama mundial, ícone, milionária, super influente. Uma potência. Exato. Mas aí fica a pergunta, né? Foi só a beleza que fez isso tudo? Ou tem algo mais aí, talvez? Talvez óbvio, mas que a gente acabe ignorando, por trás de um sucesso desse tamanho. Uhum. Aquilo que tá na cara e a gente não vê. Isso. E é justamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos usar como base as ideias de um livro chamado O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri. Um título bem direto ao ponto. Total. E a nossa missão aqui é tentar desvendar esses fundamentos do sucesso que muitas vezes ficam de lado, sabe? O papel do talento, aquele talento genuíno, a importância de ter um propósito claro A força da mentalidade certa, né? Como a gente pensa. e como lidar com os tropeços, os obstáculos que sempre aparecem. Bom, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar, esse ponto do talento. O livro bate muito nisso. A Gisele, por exemplo, não era só um rosto bonito, né? Fotógrafos top, tipo Steven Meisel, Bob Wolfson, estilistas como a Donatella Versace. Eles não falavam só da beleza física. Não. Eles destacavam a habilidade dela. O talento, o autocontrole em frente à câmera. Aquela capacidade que ela tinha de, tipo, encarnar personagens, sabe? De dar vida para a roupa que ela estava vestindo. Era o como ela fazia. Exatamente. E essa, eu acho, é a primeira grande sacada que o material traz. O sucesso, muitas vezes, ele nasce. Ele brota da manifestação de um talento natural, genuíno, que depois, é claro, é lapidado, aprimorado quase à perfeição. Aquele algo a mais. É o que o Petri chama de brinquedo interior. Sabe aquela coisa que fascinava a gente na infância? Aquilo que a gente fazia pelo puro prazer, sem pensar em ganhar dinheiro, em ter status. Totalmente. Eu tinha os meus. Todos nós, né? E neurologicamente, isso tem uma explicação. Tem a ver com a formação das sinapses na infância. Aquelas conexões neurais que a gente mais usa, elas ficam mais fortes. Isso cria aptidões, torna o aprendizado em certas áreas quase intuitivo. Ali mora o nosso talento principal. Faz todo sentido. Mas na prática a gente costuma fazer o contrário, né? Pensa na escola. Ah, sim, clássico. Se uma criança vai mal em português, mas porre bem de matemática, o que acontece geralmente? Reforço de português. Exato. O foco vai todo para a dificuldade, para tentar nivelar por baixo. O talento fica meio esquecido. É verdade. O pai da Gisele, o Valdir Bündchen, ele fez diferente. O livro conta isso. Ele apostou nos pontos fortes das filhas. Mesmo quando a Gisele tinha só 13 anos e essa história de ser modelo era uma coisa super incerta, cheia de desafios, Uma visão diferente, né? ele até usa uma analogia que eu achei ótima. O talento é como se fosse um piso de concreto para um atleta de salto em altura. É o que dá o impulso, a segurança para ir mais alto. Se você não atua na área onde tem talento, falta aquela confiança para assumir os riscos, entende? Entendo perfeitamente. Mas aí tem um contraponto interessante que o material também traz, que é o caso das irmãs Polgar. Ah, as enxadristas. Isso. Criadas pelo pai, o Laszlo, com um objetivo muito claro: serem campeãs de xadrez. Ele tinha aquela teoria de que gênios são fabricados, não nascem prontos. Um treinamento intensivo desde cedo. Muito intensivo. E elas chegaram longe, realmente. Níveis altíssimos no xadrez mundial, desafiando o domínio masculino, que foi incrível para a época. Só que nenhuma delas chegou ao título mundial absoluto. E com o tempo, elas se afastaram do xadrez competitivo de elite. E o que isso sugere? Levanta a questão, né? Será que só o treino exaustivo, mesmo que gere resultados espetaculares, se sustenta a longo prazo? Se não tiver aquele brinquedo interior, aquela paixão, aquele talento genuíno por trás? A técnica pura, ela pode levar ao esgotamento se não tiver alinhada com algo mais profundo. Entendi.
Então não é só ter o talento, precisa saber para onde mirar ele, né? E aí entra outra ideia do livro, o tal do conceito Kelleher. Inspirado no fundador da Southwest Airlines, o Herb Kelleher. Isso aí. O objetivo deles era um só, bem claro: ser a companhia aérea mais barata dos Estados Unidos. Ponto. Simples e direto. Qualquer decisão que eles tinham que tomar, sei lá, desde escolher o tipo de avião, até decidir se iam servir uma saladinha de frango no voo, tudo passava pela mesma pergunta: isso ajuda a gente a ser a companhia mais barata? É o famoso começar com o objetivo em mente, do Stephen Covey, né? Exatamente. E esse propósito, claro, ele funciona como uma bússola, uma âncora mesmo, ajuda a pessoa a não cair no que o livro chama de síndrome do excesso de oportunidades. Que é aquela coisa de querer abraçar o mundo, né? Isso, aquela tendência de aceitar tudo que aparece porque parece interessante, mas que no fundo acaba desviando você do seu caminho principal. É um filtro, sabe? Um filtro consciente para suas escolhas. Tem um exemplo bom disso no livro, da Elizabeth Gilbert. Ah, sim, autora de Comer, Rezar, Amar. Marcante. Ela tinha uma vida que, por fora, parecia perfeita, né? Casamento, casa boa, carreira indo bem. Mas ela sentiu um vazio enorme. Faltava alguma coisa. Faltava, e ela precisou se fazer umas perguntas bem difíceis. Tipo, o que eu quero de verdade? O que me faria feliz de verdade? E isso levou ela a reencontrar o propósito dela, que era ser escritora. Mesmo que isso significasse, bom, desmontar toda a vida que ela tinha construído. Uma decisão corajosa. Muito. Ela precisou se reconectar com a essência dela. E aqui, para mim, a coisa fica mais interessante ainda. O Peter propõe o que ele chama de lei da tripla convergência. Uhum. Essa é chave. Para ele, não adianta só ter o talento. O sucesso que dura, a realização pessoal, ela vem quando você encontra um ponto onde três coisas se juntam, convergem. O talento, que é essa aptidão natural, o brinquedo interior. Aquilo que você faz bem quase sem esforço. Isso. A paixão, que é o interesse genuíno, aquilo que te move por dentro, que você faria até de graça. A motivação intrínseca. E é a renda, que é a forma de fazer isso virar sustento, né? De viabilizar financeiramente. A renda, claro, é fundamental. Ninguém vive só de paixão, a gente precisa pagar as contas. Mas o ponto crucial, segundo essa visão, é que a renda geralmente é uma consequência. Ah, interessante isso. É consequência de você fazer algo muito bem feito, com talento e com paixão de verdade. Não é o ponto de partida. Se você foca só na grana desde o começo, você pode acabar fazendo escolhas que não tem nada a ver com você, com suas aptidões, seus interesses, e aí vem a frustração lá na frente. Entendi. Faz sentido. Buscar essa convergência é o que ajuda a encontrar a sua singularidade. Aquilo que te diferencia, sabe? Seja você uma pessoa ou um negócio. O livro até cita aquele exemplo clássico do varejo americano. Walmart, Target, Sears. Exato. Walmart focado no preço baixo. Target no design acessível. E a Sears que acabou perdendo o foco, a identidade clara e, bom, enfrentou muitas dificuldades. Essa diferenciação, o argumento é esse. Ela tem que vir de dentro, do alinhamento desses três fatores. Não adianta só tentar copiar o que os outros estão fazendo. Tá, beleza. Encontrar essa convergência, definir um propósito, parece ótimo na teoria. Mas botar em prática, né? Especialmente no começo, não é fácil. Definitivamente não. É a tal da primeira milha. Exato, a primeira milha. A fase mais puxada da jornada. A própria Gisele, antes de estourar, o livro conta que ela passou uns 8 meses levando não atrás de não em casting. Imagina a pressão. Rejeição constante, andando muito de ônibus em São Paulo. Ela quase desistiu, quase voltou para Horizontina, a cidade dela. Milhares de meninas que tentam ser modelo ficam pelo caminho justamente nessa fase inicial. É onde o filtro aperta mesmo. Tem até um estudo citado, de um psicólogo, Marco Antônio de Tomaso, com modelos iniciantes. Ele apontou que a ansiedade, o medo danado da rejeição e a dificuldade de se adaptarem eram os grandes vilões ali no começo. E esses sentimentos, claro, não são só do mundo da moda. Qualquer pessoa que se arrisca em algo novo, que sai da zona de conforto, vai enfrentar pressão e incerteza. Com certeza. A questão é, como a gente lida com isso? O material sugere algumas regras, digamos assim, para conseguir atravessar essa primeira milha.
A primeira é: crie imunidade à rejeição. Gostei disso. Imunidade. Pensa no Sylvester Stallone, o roteiro do Rocky. Milhares de recusas, né? Mais de 1000 vezes rejeitado. Diziam que o roteiro era inclassificável, que ele não tinha tipo para ser ator. Ele mesmo conta que chegou a criar um senso de humor sobre as cartas de recusa para não enlouquecer. Nossa. Mas ele tinha um propósito muito claro e persistiu. A rejeição faz parte do jogo, não tem jeito. A imunidade é essa capacidade de não deixar ela te derrubar. Boa. Qual a segunda regra? A segunda só meio esprãoinha no começo. Entenda o paradoxo da apatia. Paradoxo da apatia. Como assim? A ideia não é ser apático no sentido de ser indiferente, largado, mas sim de não desperdiçar energia demais com seus pontos fracos. O foco tem que ser em desenvolver suas forças ao máximo e administrar as fraquezas, só o suficiente para elas não te atrapalharem, não te sabotarem. Entendi. Focar no que é bom e gerenciar o resto. Exato. A Madre Teresa, por exemplo, nos diários dela, ela relatou períodos de profunda crise espiritual, uma sensação de vazio. Mas o foco da ação dela estava na capacidade imensa que ela tinha de servir os mais necessitados. Ela focou na força dela. Exatamente. E a Gisele com a história do nariz, né? Ela ouviu um monte de vezes que o nariz dela era grande demais para capa de revista. Imagino que não deve ter sido fácil ouvir isso. Com certeza não. Mas em vez de sair correndo para fazer uma cirurgia ou ficar arrasada, o que ela fez? Focou em aprender sobre ângulos, sobre iluminação, como usar aquilo a favor dela. Ela deu a volta por cima, transformou uma suposta fraqueza numa marca registrada dela. Incrível. Isso tem uma conexão muito forte com aquela experiência chocante da professora Jane Elliott, lá nos anos 60, sabe? Ah, sim, aquela que dividiu a classe por cor dos olhos. Terrível aquilo. Terrível, mas muito revelador. Para ensinar sobre preconceito, ela disse que as crianças de olhos azuis eram superiores e as de olhos castanhos inferiores. Em questão de horas, o desempenho, a autoestima das crianças que foram rotuladas como inferiores despencou. Mostra o poder do rótulo, né? Exato. Focar nas supostas deficiências, ou pior, acreditar nos rótulos negativos que vêm de fora, isso pode ser paralisante. A chave é focar no potencial, na força. E a terceira regra para essa fase inicial? Evite o erro da racionalização. Racionalização, tipo arrumar desculpa. Exatamente. É a velha fábula da raposa que não consegue alcançar as uvas na parreira e aí diz, mas elas estavam verdes mesmo. Sim. A gente tem que ter cuidado com as desculpas que a gente inventa para nós mesmos, para não assumir a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento ou por não estar usando o nosso talento, culpar o chefe, culpar a crise, a falta de sorte. São jeitos de racionalizar a inércia de não agir. É, fugir da responsabilidade, no fundo. No fundo, é isso. E tudo isso leva a gente, claro, para a importância da mentalidade. Começando com aquele negócio lá do oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Fundamental. O ponto de partida. Um dos perigos que o livro aponta é a gente se identificar demais com coisas de fora. O que a gente tem, nossa aparência, o cargo que ocupa, ou pior, com o que os outros pensam da gente. A validação externa. Isso. O caso do Kurt Cobain é citado como um exemplo meio trágico disso. Ele falava que sentia que estava enganando o público se ele não tivesse se divertindo de verdade no palco. Mostra uma dependência muito grande dessa validação externa, né? O que, infelizmente, contribuiu para a angústia dele. Uma pressão imensa. Já a Gisele, de novo, com as críticas ao nariz, a postura dela foi diferente. Ela mesma contou. Pensei, bom, nem todo mundo precisa gostar de mim. As pessoas têm gostos diferentes. Ela não deixou a opinião dos outros definir o valor dela. E essa autenticidade, essa capacidade de ser quem se é, que a gente admira tanto nas crianças, né? Elas encantam a gente pelo que elas são, não pelo que elas têm ou aparentam. Isso é muito poderoso. É magnético, né? É magnético, e essa força, ela vem de um autoconhecimento que não se abala fácil com crítica ou com elogio.
E, além disso, protege a gente do que o livro chama de paradoxo da inteligência. Paradoxo da inteligência, o que é isso? É a ideia de que ter um QI altíssimo não é garantia nenhuma de sucesso ou de felicidade na vida. Aquele estudo famoso do Lewis Terman, Aquele que acompanhou crianças superdotadas por décadas. esse mesmo, mostrou exatamente isso. Muitos tiveram vidas bem comuns, alguns até com problemas sérios. A inteligência não é um número fixo que define o seu destino, entende? Entendi. Não é uma sentença. E a forma como a gente pensa sobre a inteligência, isso muda tudo. Aí entra o trabalho da Carol Dweck, que o material também menciona. Importantíssimo o trabalho dela sobre mentalidade, Ela identificou duas mentalidades básicas, né? A mentalidade fixa que é a de quem acredita que inteligência, talento são dons. Ou você nasce com eles ou não tem, é fixo. e a mentalidade de crescimento, ou maleável. Que é de quem acredita que essas habilidades podem ser desenvolvidas, com esforço, com aprendizado, com persistência. E a diferença que isso faz é brutal. Os estudos dela mostram que quem tem mentalidade fixa tende a fugir de desafio, desistir fácil quando erra, porque vê o erro como prova de que não nasceu para aquilo. O erro vira uma ameaça à identidade. Exato. Já quem tem a mentalidade de crescimento encara o fracasso como informação, parte do aprendizado, uma chance de melhorar. Vê como oportunidade. Isso conecta total com a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, né? A ideia de que não existe um tipo de inteligência, mas várias. Todo mundo tem algum tipo de genialidade. A questão é descobrir qual é a sua e cultivar. Com certeza. E nesse contexto todo de mentalidade, entra também o poder das convicções. As nossas crenças mais profundas, sabe? Aquelas que muitas vezes a gente nem tem consciência. Elas funcionam como filtros da realidade e direcionam as nossas ações. O cérebro usa atalhos baseados nessas convicções. Atalhos, como assim? Um exemplo fascinante é o do violinista Joshua Bell, um dos maiores do mundo. Sei quem é. Ele fez uma experiência, tocou incógnito com um Stradivarius caríssimo dele numa estação de metrô lá em Washington. E o que aconteceu? Quase ninguém parou para ouvir, pouquíssimas pessoas perceberam ou reconheceram a genialidade dele ali. Por quê? Provavelmente porque a convicção geral aqui, músico de metrô não é excepcional. A realidade foi filtrada pela crença que as pessoas já tinham. Nossa, que doido isso. A crença moldou a percepção. Totalmente. Outro exemplo clássico é o desafio Pepsi. Lembra? Lembro. Nos testes cegos, a Pepsi ganhava muitas vezes. Muita gente preferia o sabor da Pepsi no teste cego. Mas na hora de comprar, no mercado, a Coca-Cola vendia mais. A imagem da marca, né? A imagem, as associações emocionais, as convicções que foram construídas ao longo do tempo sobre o que a Coca-Cola representa, tudo isso influenciava a escolha final. Passava por cima do sabor puro. Impressionante o poder disso. Isso força a gente a pensar, né? Quais são as minhas convicções sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre a minha própria capacidade? Elas estão me ajudando ou estão me limitando sem eu perceber? Uma autoanálise necessária. E ainda tem o efeito Pigmalião. Vem lá da mitologia grega, do escultor que se apaixona pela estátua que ele fez e ela ganha vida. As expectativas se tornando realidade. Exato. As nossas expectativas e as que os outros têm sobre nós podem virar profecias que se autorrealizam. Aquele estudo clássico do Rosenthal com os professores. Que mostrou que a expectativa do professor influenciava o desempenho do aluno. Isso. Se o professor acreditava que o aluno era capaz, o aluno tendia a ir melhor. Se não acreditava, o desempenho caía. Acreditar que é possível ter otimismo, autoconfiança, é fundamental. Sem dúvida. E para fechar essa parte da mentalidade, tem o foco. Essencial. A Gisele, de novo, antes de um desfile importante, o que ela fazia? Preferia receber uma massagem relaxante do que ficar lá roendo as unhas de ansiedade. Interessante. Ela focava em outra coisa. Ela focava em gerenciar a ação no presente, naquilo que estava sob o controle dela naquele momento, em vez de ficar perdida no tempo psicológico, sabe? Remoendo o erro do passado ou se angustiando com o futuro incerto. Aquela parábola dos monges e a mulher no riacho. Perfeita para ilustrar isso. Um monge carrega uma mulher para ajudar ela a atravessar o rio, mesmo quebrando uma regra lá deles.
Ele deixa ela na outra margem e segue o caminho. Horas depois, o outro monge ainda está lá remoendo, reclamando mentalmente que ele quebrou a regra. E o primeiro responde: Eu deixei a mulher lá na margem do rio, você ainda está carregando ela. É sobre estar presente. Planejar é importante, claro que é, mas a energia, a ação, elas estão no agora. E esse foco tem que estar alinhado não só com o que fazer, o objetivo externo, mas com o porquê fazer, né? Os valores internos. Exatamente. O tenista Andy Roddick teve aquele episódio famoso em que ele corrigiu o juiz num ponto crucial contra ele mesmo. Um gesto de integridade incrível. Mostra isso, um foco nos valores, na integridade, acima do resultado imediato. Uau, quanta coisa, né? Talento, propósito, resiliência, mentalidade. E tudo isso leva a gente, finalmente, para a questão da prática. Aquela famosa regra das 10.000 horas para virar mestre em alguma coisa. Ah, sim, as 10.000 horas, popularizada a partir das pesquisas do Anders Ericsson e outros. A prática é, sem dúvida nenhuma, essencial, não tem como negar. Os Beatles tocando sem parar em Hamburgo, as horas e horas da Gisele na frente das câmeras, nas passarelas. Exato. São exemplos claros. Mas o argumento do livro é que essa prática intensa, ela não é a causa primária do sucesso. Ela é mais uma consequência. Consequência? Como assim? A pergunta é, o que faz alguém persistir durante todos aqueles anos de silêncio, acumulando milhares de horas de prática, enquanto tanta gente desiste no meio do caminho? O que dá essa força para continuar? E qual seria a resposta, então? A resposta, segundo a análise do Petri, volta lá para a lei da tripla convergência. Talento, paixão e renda. Exatamente. Seria o alinhamento desses 3 fatores o verdadeiro combustível para essa persistência toda. Pensa bem, ter só talento, mas sem paixão, não sustenta o esforço pesado por muito tempo, cansa. Verdade, vira obrigação. Ter só paixão, mas sem talento, leva à frustração. Você se esforça, mas não vê progresso real. Desanima. E sem ter algum tipo de retorno, seja grana, reconhecimento ou até sensação de estar melhorando, de estar agregando valor, a motivação também tende a cair. Os pioneiros da computação, tipo Bill Joy, Bill Gates, São exemplos disso. são citados como exemplos de pessoas que encontraram jeitos de praticar quase obsessivamente, porque existia esse alinhamento poderoso entre o que eles amavam fazer, no que eles eram muito, muito bons e as oportunidades que estavam surgindo naquele momento. A convergência perfeita. E é crucial entender que não é qualquer prática que serve. A pesquisa deixa isso muito claro, é a importância da prática deliberada. Prática deliberada? O que diferencia ela? Não é só ficar repetindo mecanicamente o que você já sabe fazer bem. Isso te mantém na zona de conforto. A prática deliberada é sair dessa zona, é entrar na zona de aprendizado, é buscar ativamente onde você está errando, identificar os pontos fracos. Buscar feedback, mesmo que seja duro de ouvir. Exatamente, receber feedback, corrigir os erros e o tempo todo desafiar os seus próprios limites. É um processo que exige esforço, consome energia. Não é fácil. Não mesmo. E essa jornada que é longa, que é desafiadora, ela só se torna sustentável, só se mantém quando existe um porquê muito forte por trás. E esse porquê vem justamente dessa combinação: talento, paixão e a percepção de que aquilo está te levando a algum resultado que faz sentido para você. Uau. Então, se a gente for resumir essa nossa exploração sobre o óbvio que ignoramos, o sucesso parece ser bem menos um raio que cai do céu, né? Ou fruto só de coisa superficial. É mais um processo construído em cima de bases bem sólidas. Parece que sim. Primeiro, identificar e depois lapidar um talento genuíno. Aquele brinquedo interior. Depois, definir um propósito claro que junte paixão com a possibilidade de se sustentar, né? A tal da tripla convergência. Aí, desenvolver resiliência para conseguir passar por aquela primeira milha difícil, aprendendo a lidar com o não, focando nas forças. Criar aquela imunidade. Isso. Cultivar uma mentalidade de crescimento, acreditar que dá para aprender, para evoluir, entender o poder das nossas próprias crenças, alinhar elas. Convicções e foco. Manter o foco na ação, no presente e nos valores que guiam a gente e, por fim,
Entender que a prática, aquela prática intensa, deliberada, ela é consequência natural de tudo isso estar alinhado. Não é a causa principal. Uma visão bem integrada do processo. Totalmente. E para a gente fechar, fica talvez uma provocação inspirada no que o livro sugere. Se o universo, como o autor coloca, ele opera baseado em princípios como esses que a gente falou. Talento, propósito, mentalidade, foco. Princípios que, em teoria, são justos, não mudam e estão aí disponíveis para todo mundo. Uhum. Talvez o sucesso dependa menos de sorte e muito mais da nossa capacidade de entender esses princípios e de se alinhar a eles. E o começo disso tudo seria... O começo, a jornada, muitas vezes difícil, mas sempre fundamental, do autoconhecimento. E aí fica a pergunta para quem está ouvindo a gente. Pensando nisso tudo, qual princípio fundamental, talvez um que você tenha ignorado até agora, poderia ser a chave para destravar um novo nível de potencial e de realização na sua vida?